O tema da nossa mensagem é fuja. Diga para ele assim: fuja. Eu coloquei até uma exclamação para que você compreendesse que não é só uma palavra, mas é um apelo, é um grito. Fuja. E eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler do 7 ao 12. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus, dá um glória. Versículo 7. Nós vamos ler até o 12. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que ele, ou melhor, ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e saiu para fora. Aqui nós compreendemos, e a palavra ela é bem clara e objetiva, no que José tomou a atitude. A mulher de Potifar, governador, ou melhor, rei, chefe naquela época, coronel dos soldados da guarda, da prisão do rei, tinha a responsabilidade de prender, a responsabilidade de executar. E ele vê que José é um homem abençoado e traz José para a sua casa. Só que para que você compreenda, nós precisamos retroceder tudo isso. Nós precisamos entender o porquê José parou ali. Nós precisamos compreender que havia propósito e projeto do Senhor para que tudo se cumprisse da forma que fora. José, aos seus 17 anos, novo, tem um sonho. E o sonho de José é o seguinte: 2 sonhos. O primeiro sonho, ele fala aqui com seus irmãos que junta os moios, ou seja, os molhos de trigo, e o molho dele fica no meio, e o molho dos seus irmãos se curva sobre o dele. Os irmãos ficou enfurecido, não gostou. Ele falou: não, mas ainda tem mais outro ainda. Não é só isso. E ele conta para tudo e para todos, aos seus pais, ou melhor, aos seus irmãos, e diz assim aos seus irmãos: olha, eu também tive um outro sonho. E o sonho era o seguinte: o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos ficam enfurecidos, mas ainda corre e vai falar para o seu pai. E o pai enfurecido, ou melhor, o pai repreende-o e diz: vem cá, quer dizer então que eu e seus irmãos, a sua mãe, nos curvaremos diante de ti? José não sabia o que estava por vir, muito menos tinha habilidade nem o conhecimento para discernir naquele momento que o Senhor estava falando. Mas aqui começa a jornada de um jovem, de um adolescente ou de uma criança, que eu preciso e que eu prefiro afirmar, porque em meio aos seus irmãos José era o mais dengado, era o mais amado, a Bíblia diz, pelo seu pai. E sabe quando uma criança é amada? Já ouviu aquele ditado que diz: esse menino é criado com vó. Quando nós estamos falando isso, estamos falando de uma criança dengosa, de uma criança que tem tudo, de uma criança que é mais seletivo o cuidado dela. E José, ao meu ponto de vista, olhando a palavra, era aquele menino criado com vó, até porque o seu pai era muito velho.
Então poderia até caracterizar um pai e avô, e o seu filho, ele cuida, ele zela, ele tem um carinho, e Deus já tinha um propósito grande na vida desse homem. Os irmãos pegam ele, lançam em um buraco, para resumir. Nesse buraco ele se arrepende e depois vai retornar, mas antes já passou um carro mercante, pega ele, e aí agora que ele vai encontrar Potifar. Porque naquela época o tempo de escravidão era comum e era muito forte, era um comércio que girava muito bom, dava muito dinheiro, era um bom comércio. E ele é preso. Ali Potifar o encontra, observa, vê toda a aptidão daquele homem em beleza, em qualidade, porque isso também era um dos valores que agregava sobre o escravo. Se era formoso, se não era, se era forte, se tinha uma estatura boa, altura, se era baixo, se era gordinho. Então tudo isso agregava valor sobre o escravo. E a Bíblia afirma que ele era formoso e muito lindo, de boa aparência. Então isso talvez agregou a escolha de Potifar para José. José agora é levado para casa, recebe agora a incumbência de que tudo que está sobre a casa, ele deveria tomar conta. Aqui nós começamos o primeiro tópico da nossa mensagem, José dentro da casa de Potifar, e o nosso primeiro tópico, diga assim: fuja, porque o pecado só precisa de uma oportunidade. Diga assim: fuja. O pecado, ele não precisa de muita coisa, apenas uma oportunidade, e com José ele não achou. No versículo 12, que nós acabamos de ler, diz assim: e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. O pecado, ele não chega de uma forma avassaladora, ele chega estrategicamente, de uma forma oportuna e de uma forma que talvez você pare e pense: aqui talvez ninguém saiba. Dentro desse mesmo texto nós observamos que não havia ninguém em casa. Todos os dias essa mulher procurava alguma brincadeirinha com José. Talvez ela não fosse tão expressiva, ela não insinuava de uma forma clara: eu quero você. Porque existiam muitas pessoas na casa, e ali existiam muitas testemunhas. Então o pecado, ele para a minha vida e para a sua vida, ele cria meios estratégicos para que você ache normal ou ache coberto. Quando a serpente chega até Eva, ela chega da seguinte forma, trazendo uma verdade: se tu comeres dessa fruta, não vai ser como Deus está falando, não é morrer. Mas uma coisa eu vou dizer para você e afirmar, talvez parafraseando, como a serpente disse, eu vou te dizer com toda certeza: se tu comer, tu vai ser semelhante a Deus. Ali foi o momento oportuno para Eva parar, refletir e, sem a experiência da intimidade, aceitar a proposta do pecado. A mesma coisa a mulher de Potifar fez. Esperou um momento oportuno. José dentro da casa sempre passeava por aquela casa, porque trabalhava, dava ordem, delegava funções, fazia com que tudo andasse corretamente dentro da casa de Potifar. E tudo estava andando perfeitamente na casa de Potifar. Mas o momento chegou. Ali agora estava armado a arapuca. Na minha época, quando novo, eu nunca cacei não, mas achava bonitinho. Quem já ouviu falar do alçapão? Faz assim com a mão. Aqui eu posso até agora saber que vocês têm uma média de idade semelhante à minha. Você pergunta, quer saber a idade de alguém? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Tu não pergunta assim, não, qual é a tua idade? Fala algumas coisas que é daquela época. Aí tu vai, olha, tem essa média aqui. Voltando para cá. O alçapão estava armado. O passarinho estava lá cantando, a mulher de Potifar. Não sei imitar passarinho não, gente, parece um pintinho, não é? Bonitona. E aí agora ela se insinua diretamente. Agora não tem mais.
Ô novinho, vem cá ajeitar meu quarto. Ó, tô comendo uma batatinha frita, tu quer experimentar? Não tinha mais essas indiretas, agora foi direta. Deita-te comigo. E ele foge, desesperadamente, ao ponto de deixar as suas vestes lá. Não que estava nu, mas deixou a sua capa lá. Porque com o pecado a gente não analisa, a gente não pensa, a gente não vai, a gente não acha, a gente age de imediato. E qual é essa ação nesse momento? Fugir. Ah, mas eu acho que assim, não é muito desse jeito, sabe por quê? Porque assim, ó, essa música, ela fala de Deus também, ela fala de amor, não é uma música secular, não é uma música que me leva a pecar, não leva a pecar, continua ouvindo ela, porque começa levezinho, depois vai pesado, 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 quando vê já está no caos. Ele foge desesperadamente, sua capa fica lá, e ele corre para fora no público, aonde todo mundo pode vê-lo. Aqui vale uma dica. A Bíblia afirma que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é do mal. Do mal você não deve nem pensar, nem cogitar, nem imaginar. Mas se aparentou, você corre. Aí tem gente que quer controvérsia ao texto e quer fazer, não, mas a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo, ao pecado, o homem corre. A aparência do mal, o homem corre. Se algo aparenta ser mal, a Bíblia está dizendo, foge, corre, não para não. E aquela fugiu, ele correu. E no segundo tópico diz assim, ó, fuja, porque a tentação sempre voltará. Gente, por que quando a gente está na presença tão gostosa, o tempo passa correndo? Eu estou olhando aqui, já vai dar quase a hora de parar, eu nem comecei. Não é verdade? Meu Jesus da glória, vamos correr agora. Foge! Ô glória! 1, 2, 3! Fuja, porque a tentação sempre voltará. No versículo 10 do capítulo 39. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e com ela estar. Não significa que você fugiu do pecado, que o pecado acabou. Ele vai tentar outras vezes, porque a fuga, ela precisa ser um evento prático diário. Da mesma forma, todos os dias. Todos os dias eu me capacito para fugir. E como é que eu me capacito para fugir? Diga assim: jejuando, orando, me consagrando e congregando. Terceiro tópico: fuja, porque desobediência é pecado. No verso 9: ninguém é maior do que eu nesta casa. Olha a afirmação de José. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és uma mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha a revelação do menino, que antes era um menino criado com vó e agora buscando na solidão humana, sem família, sem pai, sem mãe, sem paradeiro, sem saber se viveria ou se morreria. Agora a única pessoa que estava ao seu lado era Deus. E a afirmação dele aqui está dizendo: como poderia eu pecar contra Potifar? Não, como poderia eu pecar contra Deus? Aqui não é ninguém que não conhecia a palavra. Ele sabia que era errado ter ou desejar alguma coisa com ela. E por que ele sabia? Porque certeza o seu pai ministrava e lia o evangelho para ele, a palavra de Deus, as leis de Moisés, contou as suas histórias. Porque, para quem não sabe, o pai dessa criancinha aqui era Jacó, o homem que lutou com Deus. Aqui vai para você, paizão e mãezona: quem você tem sido para o seu filho e para a sua filha, e qual a referência ele tem de você? Você se autoavalia agora
E a minha direção para você é uma: se não está boa, fuja para a presença dele. E certeza, Jacó contava suas histórias, contava de fato como tivera tirado a primogenitura do seu irmão, contava os seus feitos, porque quando a gente vai envelhecendo, vai ganhando experiência, vai crescendo, o que nos resta é histórias, momentos afetivos, momentos de dor que nós vencemos. E nesse percurso, José, eu acredito, sentado com seu filho caçula, ou melhor, quase o caçula, que era o outro, e começava a contar: meu filho, senta aqui. Eu lembrei um negócio, filho. Uma vez, papai lutou com um anjo. Lutou, pai? Ui, como foi? Tu sabe por que papai está andando mancando assim agora? Foi o anjo de Deus que tocou em papai, mas me deu minha bênção. E eu falei: me dê minha bênção. E José cresceu ouvindo essas coisas, de referência de homem de Deus dentro do seu lar. O mínimo que poderia acontecer era ele fugir, porque o propósito de Deus já estava enraizado dentro dele. Aqui para mim, para você, a única forma de tomar a atitude, a escolha certa, é quando nós estamos no Senhor. Porque senão, assim como um dia já fizemos, eu, você, nós começamos a avaliar, analisar: mas essa proposta aqui é bacana, eu vou ter X lucro nisso, vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Ó Deus falando aí, ó a resposta de Deus. Mas quando nós estamos no Senhor, o Espírito que nós habita começa a confrontar: sai fora, chuta, que é laço. E você não consegue compreender, porque tudo é bom, tudo é maravilhoso. Onde é que está o erro? Só Deus conhece o futuro. E a escolha do seu presente você vai pagar no futuro, a consequência boa ou a consequência ruim. Mas Deus já conhece o futuro. E quem anda com Deus não toma atitudes errôneas, não falha, não erra, porque é o Deus que direciona. Nós temos um mau hábito às vezes de, porque a notícia é boa, porque a proposta é boa, ser logo de Deus. Parou e respirou, bênção. Deus é o Senhor que está nesse negócio. Agora, quando as coisas apertam, nós corremos de uma forma desesperada aos pés do Senhor, porque nós estamos falando de um jovem de 17 anos que passou 13 anos preso, saindo e voltando para a prisão, até que se cumprisse o propósito de Deus. Nós estamos numa geração, vivendo em uma geração que tudo é imediato, que nós, ao invés de fugirmos daquilo que não agrada ao Senhor, ficamos mirando e procurando alguma coisa que possamos justificar a Deus, que é bom para nós, e às vezes ensinando ao Senhor como Ele poderia resolver esse problema em benefício a mim mesmo. E com Deus não existe o mais ou menos, ou talvez. A Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, ou fora isso é procedência de quem? De quem? Falei. Eu acho, não acha não, bênção. Ou tu foge, ou tu foge. Não pense, não haja. Respire e obedeça. Porque nem tudo que aparenta ser bom é bom. Nem tudo que aparece ser formoso é lindo por dentro. Nem tudo que está de uma certa forma organizada parece ser organizado. E quem consegue nos revelar isso? Diga: o meu
mas fala com a boca cheia para convencer ele: o meu Deus, ô glória! É Ele que conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. É Ele que pode fazer com que a minha vida e a sua vida tome um impacto profundo. Abre para mim rapidinho o versículo, põe para mim aqui o versículo 4 e o versículo 5, por favor, na mídia. Vocês abrem para mim também, por favor. Eu não abri aqui, só para a gente ver algo aqui interessante. Santo para sempre. Oh, aleluia, Deus, que graça maravilhosa. Santo, toda a criação. Verso 4: José achou graças aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. Verso 3. Vou ler logo 2. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou à sua mão tudo o que tinha. Às vezes a gente fica questionando: meu Deus, mas eu faço na vida dos outros, e tudo dá certo, e aí fica de mimimi, por que na minha não? Deixa eu abrir aqui um parênteses para você que chegou com esse questionamento. A arca, quando esteve na casa de Obed-edom, abençoou tudo. Hoje você é uma arca na vida das pessoas. Tocou, prosperou, amém? Mas vai chegar o dia que Deus vai te levantar como governador. Amém? Amém? Pega, guarda e leva para casa, que não está nem na mensagem. Vamos seguir aqui. Fuja, terceiro tópico, porque a desobediência ela é um pecado. Versículo 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Que nós falamos aqui, né? Eu já li esse tópico, não li, gente? Então José fugiu da aparência e entendeu que o pecado estava contra Deus. Não era o pecado contra Potifar, não era o pecado contra a descendência, família ou filho. O pecado era contra Deus. Quando falhamos com pessoas, falhamos contra Deus. Por isso que precisamos fugir da desobediência, porque ela é um pecado. Quarto tópico: fuja, porque o pecado quer roubar a sua intimidade com Deus. José fugiu para não perder a presença de quem ele tinha. No verso 2, como nós lemos: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e ele tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aqui nós temos aparentemente um trava-língua, né? Vendo que o Senhor prosperava, vendo que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Nós estamos falando do Senhor Deus de Israel, vem o Senhor Potifar, depois vem o Senhor Deus de Israel. Então aqui nós observamos que, além daquilo que José conhecia, José tinha a presença de Deus, que fazia com que tudo que ele fizesse prosperasse. E a fuga dele aqui não foi por conta de não ter um relacionamento, mas foi para não falhar com o Senhor.
Foi para não perder aquilo que ele sentia, aquilo que o consolava às noites, aquilo que fazia com que ele se transformasse forte quando recebia as notícias difíceis. É essa presença que faz com que eu e você nos mantenha firmes em tempos de adversidades. É essa mesma presença que afirma para mim e para você que o choro, ele pode durar uma noite, mas de manhã cedinho ele está lá presente com você. Mas precisamos fugir daquilo que nos agrada, daquilo que nos quer, daquilo que satisfaz a nossa carne. Porque são essas coisas que paralisam o homem, que faz com que a presença seja roubada. São essas coisas que aparentemente parecem ser boas, que faz com que o Senhor se afaste de mim, de você. E nunca é de uma hora para outra. Aos poucos e poucos e poucos. A Bíblia afirma que o diabo ele é muito astuto. Davi, em toda a sua glória, majestade, lutou, batalhou, não falhou. Mas num dia que ele decidiu não ir para a guerra, o pecado bateu a porta. E ele teve ainda a oportunidade de pular fora. Olhou, viu Betseba tomando banho. Ele poderia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas ele decidiu fazer o quê? Quem é aquela? Decidiu começar a futucar o que não devia ser mexido. Ele deveria ter feito isso e não fez. Ele deveria ter corrido desesperadamente para o campo de batalha, aonde sempre obtinha vitórias físicas e vitórias espirituais no Senhor, aonde sempre tinha intimidades, aonde sempre tinha experiências com Deus, que fazia com que Davi se mantivesse sempre forte em Deus e no campo de batalha. Chega um momento da nossa vida que não tem ninguém, gente, e que ninguém pode consolar e que nenhuma palavra conforta, porque eu aprendi que Deus, até para o cumprimento do propósito dele, faz com que pessoas se afastem, faz com que algumas coisas aconteçam na nossa vida, faz com que um rei tenha um coração duro para poder não libertar o povo do Egito, porque foi isso que Deus fez com o rei de Israel, do Egito. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Quem é um homem, gente, que vai enfrentar Deus? Quem é um homem que vai se opor ao Senhor? Porque a voz de Deus ela é inconfundível. Moisés chega batendo na porta, libera o povo, senão vai começar a acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Começa tudo a acontecer. Eu e você, no primeiro segundo que a gente visse aquele cajado se transformando em cobra, a gente vai fazer o quê? Leva o povo e tu quer mais o quê? Eu posso ir junto. Aí para que toda essa história que nós conhecemos e está na palavra se cumprisse, Deus precisou entrar em providência, endurecer o coração do homem. Diga assim: não tem ninguém que possa me parar com Deus. Só o próprio Deus que pode criar os meios para glorificar o nome dEle. Agora você vai fazer com fé para confirmar o que Deus está falando para você. Só Deus pode fazer na minha vida o cumprimento do seu propósito. Se nós pararmos e deixar nossa imaginação fluir, Helder, tenta imaginar aquela criança sendo presa, sendo levada como escravo, sendo vendida, dormindo as noites frias na cela, talvez grandes homens perversos, assassinos ali intimidando ele, trazendo para sua mente algo que ele nunca sequer imaginava, criando situações para oprimir a José. Esses detalhes nós não temos, mas sabemos que aconteceu.
Não foi um passeio de um dia para a noite. Não foi uma entrada na casa de Potifar e a mulher decidiu desejar ele, pronto. Foram 13 anos a fio, fugindo do pecado, fugindo dos erros. Aí, para se cumprir tudo agora, vem a maior das provações. Não estava na prisão, não estava quando o rei chamou para poder discernir os sonhos. A maior fuga dele agora que ele precisou foi correr para cima, perdoar os seus irmãos. Estamos falando de uma família, estamos falando de pessoas que deveriam cuidar e amar, que deveriam abraçar, que deveriam proteger. Quem aqui tem irmão mais velho e já chegou na escola e falou: eu vou falar para o meu irmão? Se tu me tocar, eu falo para o meu irmão. Era isso que os irmãos deveriam fazer com José. Por causa da inveja, por causa da dor, no resumo, por causa da falta de Cristo, eles venderam seu irmão, eles entregaram seu irmão, mas não sabia eles que era Deus que estava fazendo todo o processo acontecer. Eu quero dizer para você que chegou aqui hoje desesperado, você que chegou aqui hoje desanimado, desmotivado, questionando a Deus e ao mundo: por quê? Por quê? Por quê? Eu vou te responder: porque o cumprimento do processo é necessário para a chegada do propósito. Enxuga as lágrimas, corre para o joelho e diz: amém. Só não me deixe estar longe da sua presença. A fuga que salvou a humanidade. Mateus capítulo 26, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E ele, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. A profundidade do momento no Getsêmani, Jesus viu tudo antes de acontecer. Ele precisava tomar também uma posição de fuga, mas essa fuga de Cristo foi invertida. A coroa ele já estava vendo, transpassando a sua cabeça, o peso do madeiro sobre os ombros, o sangue escorrendo pelo corpo, a traição, as cusparadas, os chicotes, a lança, a vergonha pública, o abandono dos amigos e o silêncio do seu pai. Jesus viu a cruz inteira antes da cruz chegar. E ali naquele jardim ele enfrentou a maior tentação da história da humanidade. A tentação de escapar, a tentação de poupar-se, a tentação de usar o poder para evitar a dor, a tentação de fugir para a vontade do Pai e buscar descanso, alívio e proteção. Enquanto nós fugimos do pecado, Jesus fugiu das possibilidades de desobedecer. Enquanto nós fugimos da tentação, Jesus fugiu da alternativa de não morrer. Enquanto nós fugimos da presença à intimidade, Jesus fugiu de tudo que pudesse impedir a restauração da intimidade. Jesus fugiu.
Jesus fugiu. Jesus fugiu para que nós pudéssemos hoje estar aliançados nele. Jesus já tinha visto tudo antes. E no Getsemane ele rasga o seu coração. E como um filho que pede um favor desesperado ao Pai, Jesus pediu: existe um outro plano, Pai? Tem uma outra forma? Tem um outro meio de eu não passar por essas coisas? E dos meus amigos, dos teus filhos serem salvos? Aqui agora ele experimenta o silêncio de Deus. Ele experimenta aquilo que toda pessoa se morde por dentro. Uma única frase: sim, não. Jesus precisou fugir, porque se ele não fugisse de uma forma invertida para a minha vida e a sua vida, tivéssemos a liberdade em Deus.